Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. O nível do Lago Guaíba ficou abaixo de 4 metros pela primeira vez em 19 dias. As investigações sobre o acidente na zona sul do Rio, que matou 2 policiais militares e outros 2 homens durante uma perseguição policial. Imobiliárias e corretores de imóveis de Brasília viram alvos de uma operação por anunciar lotes num terreno irregular. E ainda continuam as buscas pela cobra Naja, que escapou do Instituto Butantan em São Paulo. Quarta-feira, dia 22 de maio, agora no Brasil TV. O nível do Lago Guaíba ficou abaixo de 4 metros pela primeira vez em 19 dias. E os moradores de Porto Alegre avaliam os estragos da maior cheia da história. Quarta-feira, 22 de maio. 19 dias depois de passar dos 4 metros, hoje o Guaíba está abaixo desse nível. As ruas do Menino Deus e do bairro Praia de Belas, incluindo o Parque Marinha do Brasil, já estão totalmente secos. E visto de cima, aparentemente limpos. No centro histórico, a água ainda segue inundando os armazéns do Cais e parte da Avenida Mauá. O entorno do mercado público está seco, mas ainda com muito barro. O coração do centro está ainda todo bem sujo. E do Globocop, a gente pode ver montanhas de lixo e também muitos caminhões nas ruas. Ainda sobre o centro, a CE Equatorial diz que já restabeleceu a luz para 25 mil pontos que têm fiação subterrânea. Na área da CE, ainda tem mais de 70 mil pontos sem energia elétrica. No entorno da rodoviária, as novas pistas de acesso a Porto Alegre já estão liberadas. Agora, todos os veículos podem passar aqui. Quem sai da capital passa pela pista em frente à rodoviária. Já quem chega, pela Castelo Branco, acessa Porto Alegre pelas pistas do antigo caminho humanitário. A região do 4º distrito segue com muitos alagamentos e para acessar as ruas, só de barco. No Humaitá, zona norte da capital, os alagamentos também persistem. Isso inclui várias casas e também o entorno da Arena do Grêmio. Na região do bairro Sarandi, as bombas que foram emprestadas pela Companhia de Saneamento de São Paulo estão drenando a água de algumas ruas e jogando para o rio Gravataí. Mas ainda tem muitos alagamentos pelo bairro. O número de pessoas em abrigos caiu e agora, pela primeira vez, o número de desabrigados ficou abaixo de 70 mil. Nessa quarta-feira, 68.345 pessoas seguem morando em abrigos públicos. E aos poucos a água vai baixando no aeroporto Salgado Filho. Já dá para ver o chão na parte onde tem as estruturas que levam os passageiros até os aviões. Aquele avião que estava estacionado e que encostava na água, agora já está bem acima do nível do alagamento. E parte da pista central, de pousos e decolagens, também já começa a aparecer. Falando em educação, do total de estudantes impactados pelas cheias, 73% já retornaram para as aulas. Mas 147.549 ainda não têm data prevista de quando poderão voltar às escolas. O governo do estado anunciou que pretende construir 50 escolas de campanha para receber esses alunos, enquanto serão feitas reformas em escolas que tiveram danos estruturais. Agora vamos cruzar a Ponte do Guaíba para chegar até Eldorado do Sul. Nesse condomínio, a água já baixou bem, mas na maior parte dos bairros ainda se vê muita água nas ruas e também nas casas. E, infelizmente, são muitas as cenas de destruição e montanhas de lixo. Em Pelotas, no extremo sul do estado, tem alerta de muita chuva para hoje e para os próximos dias. Nessa localidade, que fica muito próxima aqui à entrada da cidade de Pelotas, grande parte das pessoas são pescadores, vivem da pesca para sobreviver também. Essa é a principal atividade. Nós só temos com os barquinhos para poder se defender, temos mal mesmo. Tá feio ali, muito alto a água, não tem como residir ali. Temos que fazer esse trajeto aqui para ir lá olhar a casinha. E não tem jeito, né? Só de barco. Só de carro. Até os cachorros estão no barco ali, o pessoal também está se virando como pode, ficando dentro das embarcações. E aqui agora a gente chegou até a casa do Brás. A água aqui
tá fundo, né, Brás? Aqui tá mais fundo. 1,30 m mais ou menos. Quando nós vimos, achava que não ia subir mais, aí foi subindo, aí quando vimos já estava tudo debaixo d'água. Tudo debaixo d'água, já tivemos que sair daí, né? Tá tudo amontoado, isso aí tudo é para buscar o peixe, né? Bota o peixe dentro da geladeira lá em cima, com gelo. Prejuízo grande. Prejuízo grande. O pessoal também cria galinhas, aquela ali tá em cima de materiais, madeiras, telhados ali. Eu vou ter que começar do zero, praticamente, aqui eu perdi tudo. Só o que deu para me salvar foi só minha bicicleta e o meu bujão e a minha televisãozinha, foi só. O resto ficou tudo dentro da casa, está quase no telhado, né? Ah, tá quase no telhado aí. Aqui praticamente eu perdi tudo aí. E não tem jeito, né? O pessoal aqui vai ter que mesmo reconstruir. Os caicos estão ficando aqui justamente, né? Porque as casas estão completamente alagadas. E como a gente pode ver ali, né? Tranquilidade é o nome daquele barco. Que todos aqui tenham tranquilidade também para conseguir reconstruir as suas vidas. Na região metropolitana de Porto Alegre, começou a limpeza de 3 estações da Transurb, onde a água já baixou ou que foram usadas como abrigos durante a cheia. A previsão é de que os trens voltem a circular na semana que vem. A Transurb quer retomar o quanto antes a prestação de serviço na região metropolitana de Porto Alegre e, por isso, o trabalho deve iniciar entre as estações em Novo Hamburgo e Matias Velho, em Canoas. Isso porque, nesses locais, a via ela é elevada, ela não é junto ao solo, então não foi afetada pelos alagamentos. Os reparos que devem ser feitos nas estações como Rio dos Sinos, em São Leopoldo, e Santo Afonso, em Novo Hamburgo, são por conta das depredações que ocorreram neste período em que o serviço estava paralisado. Alguns locais, inclusive, foram depredados, houve furtos de equipamentos e pequenos incêndios nos elevadores. Segundo o presidente da Transurb, Fernando Marrone, essa operação emergencial é para desafogar um pouco o trânsito, já que as vias terrestres ainda estão com muitos pontos de bloqueios e as viagens devem ocorrer a cada 30 minutos, transportando pelo menos 30 mil passageiros a cada viagem. Nós tínhamos anunciado que precisávamos que o pátio estivesse livre, que nós pudéssemos limpar o pátio para trazer os trens, mas os nossos técnicos, os nossos engenheiros arrumaram uma nova alternativa de operação, que é fazer uma movimentação nos trens que estão lá, livrar uma das linhas e fazer uma operação emergencial. Essa operação emergencial, ela deve ocorrer precariamente, ou seja, nós vamos fazer uma operação de 30 em 30 minutos, que é o tempo que nós vamos levar para fazer a cobertura entre essas 13 estações. A expectativa é de que a partir da próxima segunda-feira já se possa ter algum trem circulando aqui na região, mas esse prazo ainda vai ser confirmado pela Transurb. A Polícia Civil do Rio investiga um acidente grave na zona sul da cidade que matou 2 policiais militares e outros 2 homens. A PM disse que foi depois de uma perseguição policial que começou na linha vermelha, na zona norte. A imagem dos carros destruídos dá uma ideia da velocidade que eles estavam no momento do acidente. O impacto foi tão forte que a viatura da Polícia Militar ficou presa na árvore e perdeu a parte de cima. O carro vermelho, ocupado por 2 pessoas, ficou sem o para-choque da frente e o capô. Na porta do veículo, uma marca de bala. Segundo a polícia, a perseguição começou na linha vermelha, na altura de Duque de Caxias, na Baixada. Os policiais militares sinalizaram para que o carro parasse, mas o motorista acelerou. Os PMs, então, entraram na viatura e foram atrás dos suspeitos. No sentido centro da Via Expressa, os carros cruzaram as ilhas do Governador e do Fundão, depois o Complexo da Maré e o Caju, percorreram todo o elevado Paulo de Fronten e ainda atravessaram as 2 galerias do túnel Rebouças, já na Zona Sul. Depois de 27 quilômetros de perseguição, os 2 carros capotaram no entroncamento para a Rua Jardim Botânico, onde há uma curva fechada. Os soldados da PM, Bruno Paulo da Silva e Bruno William Batista de Souza, ambos de 30 anos, morreram na hora, assim como os homens que estavam no outro carro. Um deles era Hugo Damasceno, também de 30 anos. O segundo ocupante ainda não foi identificado. O acidente aconteceu por volta das 2h30 da madrugada. A Rua Jardim Botânico precisou ser fechada para o trabalho de socorro e remoção dos veículos. Policiais civis estiveram no local e fizeram perícia. No carro vermelho só foram encontradas roupas e uma barraca. Nenhuma arma foi apreendida.
Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal no centro. Os PMs trabalhavam no Batalhão de Policiamento em Vias Expressas do BPVE. O soldado Bruno Paulo deixa esposa e 2 filhos, um de 15 e outro de 2 anos. O parceiro, Bruno William, além da mulher, deixou um filho de 4 anos. A delegacia da Gávea investiga o caso. A Polícia Civil do Rio disse que apura se a identidade do outro ocupante do carro vermelho era falsa e que vai fazer uma perícia para tentar descobrir se o carro era clonado e esclarecer os fatos. O motorista de um carro de luxo que bateu num mototáxi e fugiu prestou depoimento hoje numa delegacia de São Paulo. A gente mostrou esse caso aqui ontem. A passageira da moto perdeu a perna na batida. Uma testemunha contou para os policiais que o motorista participava de um racha. Ele nega. O protesto de motociclistas hoje de manhã foi em Barueri, na Grande São Paulo. Largou a vítima lá no chão, sem uma perna, sangrando, fugiu, escondeu seu carro e foi para casa. Na segunda-feira à noite, um carro de luxo bateu no mototáxi nesta avenida e feriu o mototaxista Arlisson da Silva Correia e a passageira dele, Maria Graciete Alves da Silva. Arlisson teve escoriações, ele continua em observação num pronto-socorro da cidade e deve deixar o hospital ainda hoje. Já Maria Graciete, que perdeu uma perna no acidente, continua na UTI aqui do Hospital Municipal de Barueri. Segundo os médicos, o estado de saúde dela é estável e ainda não há prazo para alta. Graciete está consciente. Hoje cedo chegou até a gravar uma mensagem para uma amiga. Oi, gente. Obrigada pela preocupação. Estou ótima, viu? Já estou aqui, já estou bem, já vou para a enfermaria, tudo certo. Obrigada, viu? Esta imagem mostra o momento em que Maria Graciete pega o mototáxi. Ela vai ter que mudar toda a vida dela para se adaptar nessa nova realidade por conta da imprudência de uma pessoa. É muito triste. O caso foi registrado como lesão corporal culposa, participação de corrida e fuga do local de acidente. Uma testemunha disse à polícia que 2 veículos estavam trafegando em alta velocidade, possivelmente realizando racha, quando atropelaram as vítimas que vinham em velocidade normal pela via. Uma câmera de segurança registrou o momento em que 2 carros de luxo passaram logo antes da batida. Para a Polícia Civil, era Carlos André Pedroni que estava dirigindo o veículo que bateu no mototáxi. O carro dele foi deixado no estacionamento de uma igreja. Esta imagem mostra o momento em que uma mulher pede para estacionar o carro no local. Esta outra imagem mostra Carlos André Pedroni e a namorada chegando ao apartamento dela. Carlos André nega que estivesse fazendo um racha e acredita que colidiu com a moto quando fez uma ultrapassagem. Ele também disse que não conhece o motorista do outro carro de luxo. O outro veículo, que segundo o boletim de ocorrência estaria participando do racha, está registrado em nome de uma empresa. A Paito Imports Araras disse que o veículo foi vendido no sábado e a transferência para o novo dono deve ocorrer em até 30 dias. O motorista do carro é o dentista Roberto Viotto. Ele se apresentou ontem à noite numa delegacia de São Paulo. Tentamos contato com o dentista que dirigiu uma das Mercedes por telefone, mas ninguém atendeu no número dele. Ele se apresentou se colocando à disposição da polícia, nós apreendemos o veículo dele para a perícia e a versão dele é que ele nega o racha. Mas nós estamos trabalhando ainda com as imagens e essas imagens que vão lá na frente formar uma convicção mais segura de que realmente se houve ou não houve o racha, né? Carlos André Pedroni, que dirigia o carro que bateu na moto, chegou à delegacia para prestar depoimento no início dessa tarde. A namorada dele também foi ouvida. Ela estava com ele no momento do acidente. A defesa de Carlos André disse que ele não percebeu que bateu na moto e que se assustou com o barulho, achou que fosse um sequestro e saiu do local. O motorista do outro carro, Roberto Viotto, disse à polícia que não conhece Carlos André e que não estava participando de um racha. O Ministério Público e a polícia cumpriram hoje mandados de busca e apreensão contra donos de imobiliárias e corretores de imóveis de Brasília. Eles são suspeitos de anunciar a venda de lotes num condomínio ilegal numa área de proteção ambiental. Nesta área do Altiplano Leste, região próxima ao Lago Sul, os muros cercam o que seria o condomínio Jardins Araruana. Aqui dentro, pelo menos 16 lotes já estão divididos. Do lado de fora, uma guarita já está completamente pronta. Mas, segundo o Ministério Público, o empreendimento é clandestino. Na internet, sites de imobiliárias conhecidas anunciavam os lotes, em média R$ 500 mil cada. Um empreendimento de alto padrão.
Mas, segundo os investigadores, o loteamento não tem registro no cartório de imóveis. Apesar de o residencial ter sido implantado ainda em 2022, a localidade, de acordo com o Ministério Público, não permite o parcelamento do solo. Essa área da zona rural ainda tem previsão de captação de água para o abastecimento do rio São Bartolomeu, o que impede qualquer construção do tipo. O Ministério Público apura os crimes de parcelamento do solo para fins urbanos, dano ambiental, lavagem de dinheiro e possível organização criminosa. Ao todo foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, 17 aqui no DF e 1 em Goiânia. Dentre os alvos, donos de imobiliárias, corretores de imóveis e outras pessoas. Profissionais que, segundo os promotores, tinham ciência da ilegalidade do empreendimento e mesmo assim vendiam como se fosse legal. As ações são coordenadas pela 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Os investigadores também tiveram apoio da Polícia Civil e do DF Legal nas diligências. Hoje pela manhã, máquinas fizeram a derrubada da estrutura. A Polícia Civil da Bahia prendeu 12 pessoas por tráfico de drogas e homicídios em Salvador. Um suspeito morreu numa troca de tiros. Olá, o suspeito que morreu trocou tiros com a polícia no bairro da Barra, área nobre e turística de Salvador. Segundo a investigação, Augusto César dos Santos Barbosa, conhecido como China, seria o gerente do tráfico de drogas na região. Ele era investigado por envolvimento em pelo menos 4 assassinatos. Segundo a polícia, os 12 suspeitos faziam parte de uma quadrilha investigada por tráfico de drogas e homicídios ligada a uma facção criminosa de São Paulo. 5 deles já eram monitorados por tornozeleira eletrônica. Outros 7 mandados de prisão foram cumpridos dentro de presídios aqui da Bahia, de onde o grupo era chefiado. A polícia apreendeu armas, drogas e máquinas caça-níqueis. Essa investigação começou há quase 2 anos. Só hoje, a Polícia Civil cumpriu 53 mandados de busca e apreensão. E a Justiça decretou o bloqueio de contas bancárias dos investigados. Voltamos ao estúdio. O comércio de Petrolina, no sertão de Pernambuco, está no clima de São João. As vitrines e portas de lojas estão decoradas com acessórios juninos. E os lojistas apostaram numa variedade para conquistar o consumidor e faturar muito com as vendas. A porta da loja enfeitada com chapéus de palha anuncia a aproximação do período de festas que atrai centenas de pessoas à Petrolina e alavanca as vendas no comércio. Nesta loja de variedades, no centro da cidade, os artigos juninos já estão expostos. Nossa perspectiva é de um aumento em relação ao ano passado de 15% no aumento das nossas vendas em produtos juninos. No São João, o sertanejo se encontra. As pessoas buscam por acessórios e adereços. No primeiro momento, o que faz sucesso são os itens de decoração. Esta loja buscou painéis diferentes, com estampa de cordéis, e desenvolve itens personalizados, tudo para atrair o cliente. A gente apostou em novidades, então coisas diferentes, como painéis, a gente deu uma melhorada, na quantidade e também nas novidades que foram lançadas, tanto de painel como de chapéu. Na festa junina tem espaço para tudo que envolve o Nordeste. E para decorar bares, restaurantes, hotéis e escolas, o que importa é a criatividade. Por isso os lojistas apostaram na variedade de produtos e esperam faturar 7% a mais do que no São João anterior. Para garantir preço baixo e produtos de qualidade, teve conversa com os fornecedores. Itens como as bandeirinhas coloridas, balões, espigas de milho, flores e as fogueiras artificiais que não podem faltar na ornamentação tipicamente junina. A gente personaliza, decora tudo, compra uns decorados e outros a gente mesmo decora e fica na loja. O cliente chega e já vai ter a pronta entrega. O que mais sai é o tradicional, que é bandeirola, chapéus, balões. Mas esse ano a gente investiu em um leque de variedade, tanto na área de decoração junina, como também em enfeites realmente que é o tradicional. A seguir, as comemorações pelo dia de Santa Rita de Cássia levam milhares de fiéis ao centro do Recife. É daqui a pouquinho. Brasil TV de volta falando da investigação do Instituto Butantan sobre o sumiço de um filhote de Naja. A cobra desapareceu do laboratório de pesquisas há 3 semanas e até agora não foi encontrada.
Essa é uma cobra exótica, ela não é nativa aqui do nosso país, né? Esse é um animal que a gente encontra no continente africano, né? É uma cobra com características bem específicas, né? Ela tem na região da cabeça uma conformação maior, mais alargada, né? E ela possui um veneno realmente bem potente, né? Então realmente tem que tomar alguns cuidados com esse animal. Mesmo sem dizer o nome da espécie, já dá para saber que o biólogo Sérgio Boccalini está falando sobre cobra venenosa. É a naja, uma espécie que em nosso país é possível encontrar em institutos de pesquisa. É o caso dessa cobra da foto, um filhote macho de naja, que ficava na área de pesquisa do Instituto Butantan, que só pode ser acessada por funcionários e técnicos autorizados. Só que há 3 semanas, essa serpente desapareceu. Todo lugar que trabalha com serpente tem um protocolo de chegada. Então, o pessoal, quando chega para trabalhar, verifica a sua sala. Então, vai lá, olha, faz uma pseudo-chamada e vê como é que estão as condições. E nesse dia, a equipe chegou para trabalhar e viu que uma não estava presente. Como é um jovem, ele pode ter forçado, não que ele faça com frequência isso, mas ele vai forçando, ele pode ter ficado uma pequena abertura na caixa. Né? É comum? Não, não é comum. Porque a gente procura todos os tipos de ambiente serem bem fechados, e eles são fechados. Então, ela achou uma brecha, forçou, isso aí. De acordo com o próprio Instituto Butantan, não há por que temer o sumiço da cobra. O prédio é monitorado por várias câmeras de segurança e, até o momento, não houve nenhum registro do filhote de serpente fora do laboratório. Então, isso nos leva a crer que ela está no ralo. E dentro do ralo, ela pode ter morrido? Pode. Ela pode ter acessado fora? Pode. Só que existem predadores naturais dentro do parque do Butantan, da área do Instituto. Quem é que pode comer cobra? Bom, nós temos coruja, nós temos gaviões por aqui, que vivem por aqui. Nós temos o gambá, que é comedor de cobra, venenosa inclusive. Nós temos o teiu, que é um lagarto, que tem vários aqui. Ou seja, a gente, do ponto de vista de segurança, nós estamos relativamente tranquilos. O Instituto Butantan, em nota oficial, reforçou que a hipótese mais provável é de que a cobra tenha entrado no ralo interno do laboratório e morrido nos encanamentos, mas que, de qualquer forma, as armadilhas continuam montadas no entorno, e ressaltou que o Instituto possui soro contra o veneno da serpente. Hoje é o dia de Santa Rita de Cássia. No centro do Recife, a igreja dedicada à santa ficou lotada de fiéis que foram agradecer e fazer pedidos. A Bianca Carvalho mostra pra gente. Ela é a santa das causas impossíveis. É um dia de muita devoção. A santinha Santa Rita. A igreja fica lotada desde muito cedo aqui no centro do Recife, mas nem é por causa da missa, porque a missa mesmo, as missas vão acontecendo no decorrer da manhã, também à tarde, mas as pessoas chegam bem cedo porque elas querem rezar o terço, porque querem fazer seus agradecimentos, os pedidos. Santa Rita de Cássia, a gente está vendo a imagem dela ali. A história conta que ela nasceu na Itália, 1381, e morreu em 1457. Ela casou, ela teve 2 filhos, só que aí de uma maneira muito trágica, ela perdeu o marido e os filhos, mas ela sempre quis entrar na igreja. E depois de muito tentar, porque ela não era aceita, aí ela conseguiu entrar na igreja, viveu 40 anos de vida religiosa. A ela são atribuídos vários milagres. Primeiro, de entrar na igreja, porque parecia que ela não ia conseguir nunca. Ela tentava. E depois o milagre, cadê ela? Da rosa vermelha. Posso pegar um, amor? Da rosa vermelha. Por que todo mundo traz uma rosa vermelha quando vai fazer homenagem a Santa Rita? Gente, fala-se que ela gostava muito de rosa vermelha. Era uma época muito fria nesse local da Itália onde ela morava, e ela porque queria uma rosa vermelha, ela teria pedido a uma pessoa uma rosa vermelha. Eu sei que num local onde não brotava nada por conta da temperatura, nasceu uma única rosa vermelha. Desde então ela é tida como a santinha da rosa vermelha. E aí se fala também numa chuva de bênçãos com rosas vermelhas. A rosa faz parte dessa devoção, né, minha linda? Aqui para você com essa rosa. Faz parte dessa devoção, a rosa vermelha. A rosa vermelha é a história dela, do milagre das rosas. Ela foi uma mulher sofrida, como você acabou de dizer, mas uma mulher de fé.
A senhora já pediu muitas graças a ela? Tudo que eu pensar eu alcanço. Que a minha fé é grande. Muita fé, muita devoção, né, minha santa? Fé. Todo ano eu estou aqui. Todo ano, né? Agradecendo as graças que já tive, né? Esse ano já tive outra, já vim agradecer ela de novo. Para o ano estarei aqui de novo, se Então, Deus quiser. A senhora acredita mesmo que a Santa Rita é aquela das causas impossíveis? Das causas impossíveis, das causas impossíveis. Agora há pouco consegui uma grande graça e sei que vou conseguir outras e outras, porque ela é a santa das causas impossíveis. É com ela. Fé. E a gente, a fé, né, é que move a montanha. E nós somos filha e ela intercede junto ao Filho por todos nós aqui. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau.